Felicidade contagia. Todos nós buscamos formas de sermos mais felizes. E tudo que encontramos relacionado a esse assunto tem a ver com amor próprio, a se colocar em primeiro lugar, a dar mais atenção às suas próprias coisas. Porém, hoje, eu quero trazer uma nova perspectiva a respeito de felicidade. E eu espero que isso agregue valor à sua vida. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece o nosso outro canal, Minuto com Deus, mas hoje você está ouvindo o Minuto Reflexão. É confuso demais pensarmos em dar aquilo que nós não temos. Alguns pensam que não podem ingressar numa faculdade, pois não tiveram a educação de ponta que outras pessoas tiveram. Alguns pensam que não podem ser prósperos por não terem nascido em berço de ouro. Outros ainda pensam que não serão bem-sucedidos como pais, pois nunca tiveram uma boa referência dentro de casa. E quando se trata de felicidade, o mesmo tipo de pensamento passa por nossa cabeça. Nós pensamos assim: como eu farei as pessoas mais felizes se o que tem dentro de mim é apenas tristeza? Existe uma frase de um autor desconhecido que diz assim: felicidade é um perfume que não dá para borrifar nos outros, sem também ser atingido por algumas gotas. Quando nós estamos verdadeiramente dispostos e quando tudo acontece de uma forma genuína, a felicidade se torna contagiante. Um exemplo simples é: se estamos em um dia muito estressante e cansativo, mas ao nos depararmos com um bebê de colo sorrindo para nós, automaticamente um sorriso surge em nosso rosto e ilumina a nossa feição. Isso acontece porque houve uma troca genuína de alegria. E é isso que devemos buscar no nosso dia a dia. Quando pensamos na alegria do outro, quando pensamos em deixar alguém feliz, seja com palavras de carinho, com um apoio emocional, com um abraço, ou com um simples gesto, como lembrar qual o chocolate preferido daquela pessoa e dar a ela de presente, sem necessariamente haver um motivo especial. Tudo isso que fazemos de forma genuína acaba mudando o nosso próprio humor, o nosso dia e, consequentemente, a nossa vida. Assim como vimos na frase desse autor desconhecido que eu mencionei, quando nós espalhamos alegria, isso volta para nós. E isso acaba causando em nós um efeito tão grande, tão poderoso, quanto causa nos outros. E às vezes até maior. Eu sei que às vezes em nossa vida, tudo o que nos ofereceram foram motivos para ficarmos tristes. Mas e se hoje eu e você decidíssemos quebrar esse ciclo e começar uma onda de alegria? Começarmos a dar aquilo que não tivemos em nossa vida, até que isso se torne uma realidade. Acredite, ao fazer isso, você vai estar mudando não somente a realidade e a forma de enxergar o mundo dos outros, mas também estará mudando tudo em sua vida. Arrumando a bagunça. Tem alguns momentos da nossa vida em que tudo parece um caos. E nós queremos arrumar as coisas e colocar ordem em nossa vida. Mas nem sabemos por onde começar. Hoje eu quero te dar dicas sobre como lidar com a bagunça que a nossa vida pode se tornar às vezes.
Seja na vida amorosa, na vida financeira, no trabalho ou na vida acadêmica, todos nós já nos deparamos com uma completa bagunça, um caos sem fim. Algo que parecia praticamente impossível de ser arrumado. Quando isso acontece, nós tentamos uma mudança externa, seja uma completa mudança em nosso visual, ou até mesmo uma arrumação geral na nossa casa, nos nossos arquivos e etc. Tudo isso é muito bom, mas se formos sinceros, nós sabemos que o que de fato precisa de uma arrumação, de uma organização, é a nossa mente. Pois o caos que enfrentamos é muito mais interno do que qualquer outra coisa. Às vezes precisamos parar um pouco, desacelerar, desligar um pouco o nosso celular e organizar as ideias. Não conseguimos lidar bem com o restante da nossa vida se não cuidarmos bem da nossa mente, se não cuidarmos do que tem passado dentro dela. O que mais tem ocupado a sua cabeça? Dependendo dessa resposta, você sabe que precisa trazer paz e esclarecimento de ideias na sua mente. Se for necessário, anote pensamentos recorrentes, tome nota de tudo aquilo que te aflige, pois às vezes, quando nós colocamos no papel, tudo fica mais claro e passamos a entender melhor o que nos causa tanto sofrimento. Crie listas de tarefas para o seu dia. Anote desde aquelas mais difíceis e grandiosas até as menores e menos complexas, como tomar café da manhã, arrumar a cama. Isso te ajudará a ter mais calma e mais noção do que precisa ser feito no seu dia, para que você não se desespere e nem precise ficar aflito sem ao menos saber o porquê. Todo caos, por maior que seja, tem um começo e certamente terá um fim. Portanto, não tenha medo de começar a organizar a bagunça que está na sua mente, pois isso vai te ajudar muito. Liberdade para a sua mente. Você consegue pensar na sua infância e em algum momento em que você se sentiu muito feliz? Seja por algo simples, como tomar um banho de chuva e se sujar na lama, ou quando a sua mãe ou a sua avó faziam aquele doce especial que você mais amava. Você se lembra da sensação de possibilidade e de liberdade? Pensar nessas coisas nos trazem até um certo alívio imediato, não é mesmo? Nós gostaríamos que algumas memórias fossem eternas e não fossem somente memórias de um bom dia. Mas também gostaríamos que algumas situações existissem apenas na nossa cabeça e que nunca tivessem de fato acontecido. Perder alguém que amamos, ser traído, nos sentirmos abandonados, humilhados e todas essas situações que um dia nós já experimentamos na pele. Você consegue se lembrar da sensação que teve ao passar por algumas dessas situações? Talvez lembrar delas faça até o seu coração disparar e o seu humor mudar na hora. Nossa mente consegue se prender ao que mais a alimentamos. Se revisitamos sempre as situações ruins, as que mais nos machucaram, as que nos fizeram querer desistir, a nossa mente ficará agarrada a esse tipo de sensação constantemente. Porém, do contrário, se alimentarmos a nossa mente com as memórias boas, com aqueles dias em que nos sentimos felizes, a nossa mente abraçará essa sensação boa que um dia sentimos. Para ter liberdade na sua mente, procure
alimentá-la com boas memórias, com aquilo que um dia te fez sorrir e te fez ter vontade de viver de forma intensa. Se na soma dos acontecimentos você percebe que existem mais memórias ruins do que boas, comece hoje mesmo a criar novas memórias com a sua família, com seus amigos, enfim, com as pessoas que você mais ama. Dessa forma, você terá memórias positivas para se apegar nos dias ruins. E ainda terá a oportunidade de fazer parte das boas memórias que as pessoas carregam com elas. Uma mente livre é uma mente que sabe abraçar algumas coisas e deixar ir outras. Seja valente. Algumas situações da nossa vida exigem que sejamos valentes e que tenhamos a coragem de enfrentar as coisas. Se você está vivendo uma situação assim, eu peço que você ouça essa mensagem até o fim, pois eu quero te encorajar a não desistir. Algumas pessoas entendem a coragem como a ausência de medo e por isso não se consideram corajosas, pois em algumas situações elas sentem muito esse medo. Medo de iniciar um novo relacionamento, medo de começar um novo empreendimento, medo de voltar a estudar e não conseguir, medo de conhecer novos amigos, entre muitas outras coisas. Só que coragem não significa não ter medo. Coragem não é a ausência do medo, e sim não deixar que o medo te impeça de prosseguir. Sentir medo antes de algo é normal e não te torna mais fraco ou menos capaz de realizar alguma coisa. Coragem é seguir, mesmo sentindo medo. É dar o primeiro passo, mesmo quando não se sabe ao certo se o chão está suficientemente firme para aguentar o seu peso. Coragem é arriscar quando tudo o que temos é um palpite e não sabemos se de fato vai dar certo, mas mesmo assim seguimos, pois entendemos que a vida não é feita somente de bons momentos e somente daquilo que queremos. Se você precisa de coragem para iniciar algo, ou quem sabe para finalizar algumas coisas, entenda que não existe o tempo perfeito para você fazer isso. Salomão escreveu que quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Algumas decisões que precisamos tomar na vida exigem de nós menos raciocínio e mais ação. Portanto, respire fundo, conte até 3 e dê esse passo desafiador, mas necessário, que você há tanto tempo tem adiado. Não viva no passado. Você tem ido bem e tem conseguido se superar cada dia mais, deixando tudo aquilo que te prende para trás e experimentando um crescimento pessoal progressivo. Mas por que algumas coisas do passado ainda mexem tanto com você? E como fazer com que o passado não interfira tanto no nosso presente? A parte mais difícil de deixar o passado para trás nem é o ato de fazer isso em si, pois com o passar do tempo, todos nós vamos mudando, vamos amadurecendo e nós mesmos vamos reconhecendo que algumas coisas já não dizem respeito à nossa personalidade e ao nosso caráter. Porém, tudo isso muda quando paramos para pensar nas pessoas que nos conheceram lá no passado, pois elas ainda guardam uma versão de nós que buscamos diariamente mudar e nos distanciar dela. É muito frustrante quando
estamos vivendo a nossa vida, seguindo o nosso caminho e experimentando uma evolução pessoal. Aí, de repente, surge alguém do nada e nos lembra do nosso passado, dos nossos erros e de coisas que nós costumávamos dizer ou fazer antes. Em momentos assim, nos sentimos como verdadeiras fraudes, como mentirosos, pois é como se estivéssemos apenas fingindo que mudamos, quando na realidade não estamos. O fato é que a pessoa que esse alguém acusa pelos erros do passado, ela já não existe mais. Pois você não vive mais no passado. Você vive o aqui e o agora, o presente, com as suas mudanças, com o seu crescimento, com a sua evolução e a sua maturidade. Pessoas do passado podem tentar fazer você acreditar que não mudou, mas você não pode considerar a opinião de uma pessoa que já não te conhece mais, porque você mudou de fato. Talvez, se o seu eu do passado pudesse te ver agora, nem ele mesmo te reconheceria, de tantas coisas que foram mudando e se aperfeiçoando em você. Volta e meia, alguém do seu passado virá e tentará fazer você voltar para aquele lugar. E o que você pode fazer é pedir perdão, caso você tenha magoado essa pessoa no passado e não tenha tido a chance de ter feito isso até então, e simplesmente seguir o seu caminho. Se essa pessoa estiver disposta a conhecer o seu novo eu, ótimo. Mas se não, está tudo bem também. Essa pessoa também já cometeu muitos erros, magoou muitas pessoas e está em uma mudança diária, assim como você. Não deixe ninguém apontar erros dos quais você já se arrependeu, e nem apontar atitudes e falas passadas que você já não tem mais. Se retrate, se for o caso, mas se não for, apenas siga em frente e celebre de uma forma interna a sua mudança ao longo desses anos e o seu crescimento pessoal, e continue buscando uma mudança e uma melhoria diária. Tudo tem o tempo certo. Para alcançarmos determinadas metas em nossa vida, algumas coisas muito difíceis, como paciência e persistência, são necessárias. Mas existe outra coisa que também é necessária, se quisermos experimentar uma mudança de vida: disciplina. Até o som dessa palavra nos causa um desconforto, por vários motivos. Talvez essa palavra nos lembre da escola, daqueles tempos que, apesar de terem sido incríveis, também foram angustiantes em alguns momentos, e às vezes parecia que aquilo nunca teria fim. Talvez a palavra disciplina nos lembre de exercícios físicos, e alguns de nós não têm disposição para sequer fazer uma caminhada de 10 minutos por dia. Enfim, essa palavra sempre é recebida de uma forma pejorativa por nós. Mas hoje eu quero fazer você enxergá-la de uma outra maneira. Disciplina nada mais é do que saber que existe um tempo certo para cada coisa. Existe tempo de lazer, existe um tempo de trabalho, existe tempo de gastar, existe tempo de economizar. Há um tempo para descansarmos e existe um tempo para nos movimentarmos. Disciplina não é fazer somente aquelas coisas das quais não gostamos, mas é entender que, se tirarmos um tempo para fazer tudo o que precisamos fazer, nos sobrará tempo para fazer aquilo que gostamos. E viveremos em perfeito equilíbrio, ao invés de ficarmos sempre sobrecarregados por deixarmos todas as pendências se acumularem.
Não precisamos trabalhar mais do que o necessário, nem nos exercitarmos mais do que aguentamos. Porém, não podemos passar tempo somente assistindo séries e filmes, e nem podemos comer doces o dia inteiro. Tudo na vida é questão de equilíbrio. E quando exercemos a disciplina dessa forma, o que poderia ser sinônimo de algo pesado na nossa vida, passa a significar apenas que compreendemos a existência de um tempo certo para cada coisa. Cuidado com o que você fala. Você gostaria de ver uma mudança e um crescimento significativos em sua vida? Saiba que as nossas atitudes podem provocar muita mudança na nossa vida. Porém, aquilo que sai da nossa boca também. Algumas pessoas duvidam quando ouvem que as suas palavras têm poder. Mas basta olhar para a própria vida delas para percebermos que, sim, aquilo que sai da nossa boca interfere diretamente na nossa realidade e na realidade de quem nos cerca. E não é porque as nossas palavras atuam de uma forma mágica, mas elas têm efeitos e provocam coisas. Assim como cada ação gera uma reação, cada palavra cria um ambiente. Você consegue ser produtivo e inspirado em um ambiente onde todos te colocam para baixo e ficam constantemente apontando tudo o que há de errado com você o tempo todo? A resposta que vem em sua mente, obviamente, é não. Então, como queremos ser mais animados, termos mais energia e disponibilidade, se tudo o que sai da nossa boca são palavras que desencorajam e deprimem as pessoas? Precisamos tomar cuidado com o que falamos, pois aquilo que sai da nossa boca tem o poder de mudar o ambiente ao nosso redor. Mas para cuidarmos daquilo que sai da nossa boca, temos que cuidar daquilo que entra na nossa mente. Pois aquilo com o qual nos alimentamos ou alimentamos a nossa cabeça vai ser o que vai sair da nossa boca. Comece a reparar como as suas palavras afetam a vida daqueles que te cercam. Muitas vezes, de forma consciente ou inconsciente, nós temos impedido algumas pessoas de crescerem. E achamos que isso nos torna grandes. Quando, na verdade, todo aquele que é grande hoje em dia, no passado, encorajava as pessoas à sua volta a serem grandes também. As nossas palavras podem gerar vida, mas também podem gerar morte. Portanto, cuide do que você fala, pois isso vai definir muitas coisas na sua vida. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje.